Capítulo 16. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: Hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram. Pois afinal de contas, quem somos nós? É Deus, o Senhor, quem vai dar carne para vocês comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós. Pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Moisés disse a eles: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que Ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa.
E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés disse a eles: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todo dia de manhã, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram contar a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés disse a eles: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. E os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias. Porém, no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso. E foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu, para comermos no deserto, como nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada pelos nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros.
capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram: Dê-nos água para beber, Moisés. Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, onde os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? O Senhor está com a gente ou não? Está com a gente? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas.
Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: Segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: Sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: O Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. E disse: Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado, desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo?
com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. O que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Capítulo 19. Os israelitas partiram de Refidim. E no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do Monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte, o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: Eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que,
daqui em diante, sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido, e o Senhor disse a ele: Vá falar ao povo e mande que ele passe o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga a eles que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: Fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia, como se fosse a fumaça de uma fornalha. E todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: Desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: O povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: Desça e depois volte com Arão. Porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito.
Capítulo 20. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saiu do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram a Moisés: Se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: Não tenho medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura, onde Deus estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: Vocês viram que lá do céu eu lhes falei: Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim, e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas.
Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Capítulo 21. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você. Mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas, e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Mas, se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la, ou para ficar com ela como escrava, será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado, se aquele que foi ferido não morrer. Mas, se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas, se o escravo morrer, só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde,
aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas e ninguém comerá sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata, e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem o roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se um animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas, se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem, e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos.
Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado o animal e este ficar doente ou morrer quando seu dono não estiver presente, quem pediu o emprestado deverá pagar o preço dele. Mas, se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com o casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem, nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva essa capa antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias,
porém, no 8º dia, ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Capítulo 23. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente. Pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Durante 6 anos, você semeará suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e de azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia, não faça nenhum trabalho para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. Três vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abíbe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento. Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. Três vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Eu enviarei um anjo adiante de vocês
para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês, nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos. Eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar. E farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. E quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta, e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Ácaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Capítulo 24. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, Arão, Nadab e Abiú e 70 líderes do povo de Israel, subam o monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim. Os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos:
Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês, quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: Esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas,
especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da arca da aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro
e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Capítulo 26. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra, para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma a outra.
Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Capítulo 27. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar.
Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2 metros e 20. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que lhe possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, no lado de fora da cortina que está na frente da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes.
Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá 2 alças que deverão ser presas nos 2 lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro, que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravados com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o Urim e o Tumim
no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será arrematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, quanto sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sininhos será ouvido, e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Capítulo 29. O Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeliz, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras:
separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnica neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você irá consagrar Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali, na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar, como oferta para mim, as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Pegue um dos carneiros, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro. Pegue o sangue, e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços. Lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão e as suas roupas, e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos,
e eles deverão usá-las quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar a Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho. E junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos, e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Capítulo 30. O Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas, que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar.
Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar, não ofereça um incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Quando você fizer a contagem do povo, cada israelita lhe pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a Arca da Aliança, a mesa e todo o seu equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas, e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas, sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele, e os separará para me servirem como sacerdotes.
Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado, e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote, deverá ser expulsa do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal, a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da Arca da Aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada, dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo.